Olá, pessoal, estamos de volta e vamos falar agora de séries, tá? Então, vamos ver a definição, algumas propriedades e alguns exemplos de séries. Então, começamos aí com a definição. Uma série é a soma de todos os termos de uma sequência. Então, considere que você tem aí uma sequência, né, de números a n, e se você soma todos os termos dessa sequência, a gente diz que isso daqui é uma série, tá? A gente diz série infinita ou série, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vai denotar, então, uma série desse tipo com essa notação de somatório. Então, o somatório com n de 1 até infinito de AN, ou simplesmente eu posso omitir aqui esses índices. Então, se eu coloco isso daqui para vocês, fica implícito que o n vai de 1 até infinito. Então, a série seria o quê? Uma soma infinita, tá? E aí vocês podem se perguntar, como assim? Isso não faz sentido eu somar infinitos números, tá? E a gente vai ver que a ideia por trás aí dessa soma infinita, ela tem a ver com limite, e a gente vai ver direitinho que isso faz sentido sim, tá? Então, dada uma série aí, né, cujo termo geral é a n, a gente pode definir a partir dessa série uma sequência chamada sequência da soma parcial, tá? Essa sequência a gente sempre vai denotar o termo geral dela por Sn, e a sequência da soma geral vai ser a soma com indo de 1 até n de AI, ou seja, vai ser o A1 mais A2 mais AN, tá? Então, aqui, não sei se vai ajudar muito, mas, por exemplo, se você tem aí uma série, né? A1 mais A2 mais A3 mais infinitamente. O que seria a S1? É a soma, né, do primeiro termo, então o próprio primeiro termo. O que é o S2? É a soma dos dois primeiros termos. O que é o S3? É a soma dos três primeiros termos. E assim por diante, tá? Então, o que é a Sn? É a soma dos n primeiros termos. Tá? Então, essa soma aqui define a sequência Sn, que é a sequência das somas parciais. Então, a sequência das somas parciais Sn é a soma dos n primeiros termos, né? Isso daqui, aquela notação lá, está falando assim, ó, o i indo de 1 até n, né? Então, isso aqui é o termo geral da nossa sequência Sn. E aqui, então, eu vou definir o que é uma série convergir ou não a partir dessa sequência. Então, se a sequência das somas parciais for convergente e o limite dela for um número S, então a gente diz que essa série ela é convergente e a gente escreve que o valor dessa série vale S, ou então, usando essa notação aqui, né, a soma de AN com N de 1 infinito é igual a S. Esse número S a gente fala que é a soma da série, tá? E para o caso, então, do limite aqui não existir, a gente diz que essa série é divergente. Então, ó, recapitulando. Dada uma série, vamos pensar nessa série nossa aqui, eu quero calcular essa soma infinita. Então, eu vou definir essa sequência, que é a soma dos n primeiros termos, e vou ver para qual, se essa sequência, como ela se comporta à medida que n vai ficando grande, depois se ela tem um limite, quando n tende a infinito. Então, olha que legal, você pega a soma dos n primeiros termos e manda o n para infinito. Ao fazer isso, a gente vai ter exatamente os elementos aí, a gente vai ter exatamente a soma da série, tá? Então, pega a sequência Sn, soma dos n primeiros termos e manda n para infinito. Se esse limite existir, esse limite vai ser a soma da série. Se esse limite não existir, a série é divergente. Eu sei que eu falei 3 vezes a mesma coisa, porque eu quero frisar, eu acho que a gente falar muitas vezes acaba ficando na nossa cabeça. Porque isso daqui define, então, a soma, uma soma infinita, como um limite de sequência. Tá bom?
Coloquei isso daqui porque é só uma comparação dessa definição com o que a gente já viu aí de integral imprópria. Então, né, como é que a gente calcula a integral imprópria de 1 a infinito? A gente sempre calcula de 1 a t primeiro e depois manda t para infinito. Então, aqui a mesma coisa, a gente soma de 1 a n, depois manda n para infinito. Então, é a mesma ideia aí por trás da integral imprópria, tá bom? Então, vamos ver esse exemplo aí, que é a série geométrica. Esse exemplo é muito importante, vai dar um resultado útil para você, um resultado que vocês têm que guardar aí debaixo da manga, tá? Que vai ser importante, vocês vão usar aí até o final do curso, com certeza. Então, a nossa série geométrica é dessa forma. A vezes R elevado a n menos 1, com n indo de 1 a infinito, tá? Supondo sempre que o A é diferente de zero, caso contrário, daria uma série constante igual a zero. E abrindo aí os termos, vai dar A mais AR mais AR ao quadrado mais AR ao cubo, né? E assim por diante. Então, eu observo que os termos aí da minha série, eles vão de um para o outro, vão crescendo com uma razão R, certo? Então, o meu primeiro termo é A, o segundo é A vezes R, depois você multiplica esse por R, tem esse, multiplica esse por R, tem E. Então, observe o seguinte, que a sequência aí, olha, o meu termo geral, A, R, N menos 1, essa sequência é uma progressão geométrica. É uma progressão geométrica. Vocês viram isso lá no ensino médio, muito provavelmente, uma PG, né? Aqui está pedindo a soma dos infinitos termos de uma PG. Vocês viram essa fórmula lá no ensino médio, a gente vai demonstrar, então, aquela fórmula que vocês já viram, já utilizam. Bom, então, para a gente calcular aí essa soma, né, e também a gente tem que se perguntar para quais valores de R ela converge, a gente vai olhar primeiro aí para a sequência das somas parciais. Então, vai ser A mais AR mais AR elevado a N menos 1, tá? Então, isso daqui é a soma dos N primeiros termos da série. Se eu multiplicar R, se eu fazer R vezes ASN, vai ficar assim, ó. AR, né? Mais AR ao quadrado. E o último aqui, multiplicando por R, R elevado a N. E agora vamos fazer essa conta, ó. SN menos R vezes SN. Então, você vai fazer esse menos esse, tá? Faz essa conta aqui. Então, você vai cortando, ó. Esse vai cortar com esse vai cortar com esse, até o último que vai cortar com o de cá. Vai sobrar aqui somente o primeiro e o último vai ficar A menos AR elevado a N. Quem quiser dar um pause e conferir isso daí com calma, pode fazer. Eu sugiro, recomendo. Aqui, se você colocar o SN em evidência, e aqui também você pode pôr o A em evidência, a gente tem que o SN é igual a A vezes 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. Isso daqui é a soma dos N primeiros termos de uma PG. Vocês já viram também essa fórmula, né? Lá no ensino médio, vocês usaram ela bastante aí, eu acredito. E aí está demonstrado por quê. Agora, se a gente se pergunta, será que existe o limite da SN quando o N tende a infinito? Então, a gente vai olhar para isso daqui. Então, para a gente saber, aqui observe que a única coisa que está dependendo de N é isso daqui, eu vou calcular aqui separado, essa sequência aqui, quando o N tende a infinito, e a gente já viu, né, na parte 1 da nossa aula, que isso daqui converge para 1, se o R for igual a 1, converge para 0, o R entre menos 1 e 1, e diverge nos demais casos. Né? Diverge para outros R's. Tá, então a gente vai usar isso daqui para calcular esse limite.
Quando o R igual a 1, vamos ver o que vai dar aqui. Se o R for igual a 1, ela vai ficar assim, ó, A mais A mais A mais A. E aqui a nossa SN vai dar N vezes A, né? Então, a gente pode fazer aqui separado, que não é problemático. Então, se o R for igual a 1, a nossa série vai ficar assim, ó, somatório de A, né? Então, vai dar assim. E a soma dos N primeiros termos vai ser N vezes A. Se a gente pegar o limite quando o N tende ao infinito, da SN, vai dar infinito. Então, para R igual a 1, a série diverge. Vamos pegar agora esses valores aqui de R. Para o R entre menos 1 e 1, eu sei que essa Rn tende a 0. Então, eu vou olhar aqui de novo para Sn, o Rn vai tender a 0. Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, o limite da Sn, quando o n tende a infinito, vai ficar 1, desculpa, não, A. Eu tô com isso daqui. Tá? Então, entendendo a infinito, isso aqui vai dar 0, então vai ficar A sobre 1 menos R. Pronto. Jesus. A sobre 1 menos R. E agora, para os demais R, a Rn diverge, então a nossa sequência Sn vai divergir também. E, portanto, a gente pode falar o seguinte, resumindo tudo aí, a nossa série geométrica, ela vai convergir para A sobre 1 menos R somente se o R, que não é igual, não pode ter o igual. Para o R entre menos 1 e 1. Para os demais R, a série diverge. Então, diverge, né? Se o R for menor ou igual que menos 1 ou maior ou igual do que 1, tá? Então, toda vez que aparecer uma série geométrica, você vai olhar para o valor da razão. O valor da razão está nesse intervalo, a soma da série vai ser isso. Se o R estiver em um desses intervalos, a série vai divergir, tá? Vamos ver aqui, então. A mesma coisa que eu coloquei aqui, ele usou o módulo, tá? Mas é a mesma coisa, tá bom? Vamos fazer esse exemplo. Exemplo 2, pede para calcular a soma dessa série geométrica. Aí você pode falar assim, como é que eu vou saber que isso é série geométrica? Você vai observar, ó. Desse para esse, multiplicou por menos 2/3. Desse para esse, multiplicou por menos 2/3. Desse para esse, multiplicou por menos 2/3. Então, aqui ela está crescendo em progressão geométrica de razão menos 2/3, tá? Então, essa nossa série aí, olha, o primeiro termo dela é 5 e menos 2/3 é a razão. Então, a gente pode escrever ela desse jeito, tá? Confiram aí, podem abrir os valores que vai dar exatamente isso daqui, que é N-1. Então, aí, ela é uma série geométrica, primeiro termo igual a 5 e a razão igual a menos 2/3. Observe que a razão em módulo é menor do que 1. A gente pode aplicar isso aqui, fica até mais fácil, né? Como o módulo da razão é menor do que 1, a série converge, tá? E a soma dela vai ser A sobre 1 menos a razão. Aí faz essa conta aí, vai ficar 5 sobre 1 mais 2/3. 1 mais 2/3 dá 5/3, né? Ou seja, isso aqui vai dar 3. Então, essa série geométrica converge para 3, tá? Aqui, olha, a representação gráfica aí dos termos gerais da série. Então, representou aí o A1, a sequência SN. Então, a soma do primeiro termo, que é ele mesmo, a soma dos dois primeiros termos,
dos 3 primeiros, dos 4 primeiros, 5 primeiros, né? E à medida que n vai aumentando, a soma dos n primeiros termos vai tendendo a 3, tá bom? Exemplo 3, pergunta se essa série aí é convergente ou divergente. Para responder, eu vou observar que ela está parecida aí com uma série geométrica, né? A nossa série geométrica, não pode esquecer, ela tem essa forma. E aqui não está exatamente dessa forma, mas eu vou tentar fazer manipulações algébricas para deixá-la desse formato, que aí eu vou conseguir responder, né? Então, nossa série, aqui eu posso fazer assim, olha, 2 elevado a 2 elevado a n, propriedade aí de função exponencial. E essa daqui eu posso falar que é 3 elevado a menos n menos 1. Tá? Aqui, gente, eu vou pôr só o primeiro aqui, mas sempre é de 1 a infinito. Não precisa de ficar carregando isso toda hora, não. Então, aqui é 4 elevado a n sobre 3 elevado a n menos 1. Já está ficando bem próximo, né? Aqui, então, eu vou tirar um 4 para fora para ficar tudo na n menos 1. Então, vai ficar a soma de 4 vezes 4 terços elevado a n menos 1. E eu vou observar que isso daqui já está no formato da minha série geométrica. Então, isso daqui é uma série geométrica com A igual a 4 e a razão igual a 4 terços. Como a razão em módulo é maior do que 1, a minha série é divergente, tá? Então, como o módulo da razão é maior que 1, a série é divergente. Tá claro? Esse exemplo 4 é um exemplo também muito legal, porque usa coisas que vocês usam lá no ensino médio, acho que até no ensino fundamental, e que não tem uma justificativa aparente, a gente vai fazer aqui e justifica aquela formulazinha, né, para a dízima periódica. Então, ele pede para escrever a dízima periódica aqui como a razão de 2 inteiros. Tá? A gente sabe que toda dízima periódica é um número racional, então eu consigo escrever ela como uma razão de 2 números. Ponto 17. 17, né? Para sempre. Eu posso escrever esse número como 2,3 mais 1 sobre 17. Opa, não, 17 não. 17 sobre 1000, né? Mais 17 sobre 10 elevado à quinta, né? São 5 casas. Então, observem aí, podem pausar e conferir se está certinho. Eu posso escrever a dízima periódica desse jeito. E isso daqui, essa parte aqui que é o período, eu posso colocar ela como uma série, né, infinita, cuja razão é 17. A razão não, o primeiro termo é esse. E a razão é 1 sobre 10 ao quadrado. Certo? Então, né, só escrever aqui no formato de série mesmo. E aí eu vou observar que isso daqui é uma série geométrica com A igual a 17 sobre 1000 e a razão igual a 1 sobre 100, né? Como o módulo da razão é menor que 1, ela converge e a soma dela vai ser A sobre 1 menos a razão. E aí vocês vão fazer essa conta, tá? Então, fique aí para vocês continuarem a conta e aí vai dar certinho, né? Você vai escrever isso daqui como uma razão, tá? E o próximo exemplo aí, esse exemplo também é muito bonitinho. A gente vai usar uma coisa que chama soma telescópica. E tem exemplos assim no livro para vocês fazerem, então vocês vão precisar disso daqui. Pede para, né,
mostrar que essa série converge e calcular a soma. Tá. Aqui, gente, a gente vai observar de cara que não é série geométrica. Série geométrica, o n é uma potência. E aqui a gente não tem n como potência. Tá? Então, a gente vai ter que olhar mesmo para a sequência das somas parciais, que é a soma dos n primeiros termos, né? Então, a soma com i indo de 1 até n, de 1 sobre i mais 1. Então, é a soma aí dos n primeiros termos, tá? E aqui eu vou usar uma coisa que vocês adoram, que vocês viram lá na parte de integrais, que são as frações parciais, tá? Então, a ideia aqui, olha, é dividir isso daqui em frações parciais mais simples, né? Cujos denominadores vão ser i e i mais 1, né? Não vou justificar, que vocês aprenderam isso com certeza. E aqui, constantes a determinar. E quando a gente faz essa volta aqui, então, vai ficar esse sobre esse vezes a. Foi eu que dei essa aula, né? Esse sobre esse vezes b. Então, a gente tem que 1 é igual a a mais b e mais a, né? Então, eu tenho que o a vale 1 e esse daqui vale 0, portanto, b vale menos 1, tá? Então, você pode escrever isso daqui como a soma com i indo de 1 até n de 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1. Isso vai ajudar a gente, por quê? Porque a gente vai abrir ela aqui, olha. Então, a nossa SN, vamos abrir, tá? Então, vou escrever aqui de novo, que a gente perdeu lá, né? 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1. Então, faz aí o i igual a 1. Então, vai ficar 1 menos meio. Esse é o primeiro. Faz o i igual a 2. Meio menos 1 terço. Faz o i igual a 3. 1 terço menos 1 quarto. Até o último elemento, que é i igual a n, tá? Então, essa é a nossa SN. O que a gente vai ver aqui, olha? O menos meio corta com meio. O menos 1 terço corta com 1 terço. O menos 1 quarto vai cortar com o próximo quarto que está aqui, até chegar no último aqui, que vai cortar com esse, com certeza. Então, a nossa SN, ela pode ser escrita como 1 menos 1 sobre n mais 1. E agora, se eu tomar o limite da SN, quando n tende a infinito, esse termo vai dar 0, né? Então, o limite vale 1. Portanto, essa série converge e a soma dela vale 1. Então, a soma dessa série, 1 sobre n mais 1, é igual a 1. Então, esse esqueminha que eu fiz aqui, olha, de cortar, a gente chama isso de soma telescópica, tá? Você abre a soma e vai cortando todo mundo ali, sobra só alguns, e aí você consegue calcular o limite dessa sequência, tá bom? Aqui, olha, uma curiosidade desse exemplo, está esboçado tanto a sequência AN, que é a sequência aí dos termos gerais, e a sequência SN, que é a sequência das somas parciais. Então, as somas parciais, à medida que n aumenta, tende a 1, né, que é a soma da série dá 1. Mas o termo geral, à medida que n aumenta, esse termo geral vai ficando cada vez menor, aqui está se aproximando de 0. Então, aqui a gente observa que a série converge e o seu termo geral tende a 0. Será que isso sempre acontece ou é particular? Então, tem um teorema aí que diz que se a série for convergente, então seu termo geral tende a 0. Tá? Então, é uma coisa geral. A ideia aí da demonstração desse teorema, só você olhar para SN igual a 1 mais A2 até a N, né? E se você olhar para Sn menos 1, é A1 mais A2 até o
N menos 1. E se você fizer o Sn menos Sn menos 1, vai dar N, né? Então, o AN é Sn menos Sn menos 1. Quando você toma o limite... Tô ficando doida aqui. O limite de AN, então vai ser o limite da Sn menos o limite da Sn menos 1, quando N tende a infinito. Mas... a gente viu que se a série é convergente, ambos vão convergir, né, vão tender para uma soma S aí. À medida que N aumenta, esse índice aqui, menos 1, fica irrelevante. Então, esse limite aqui vai tender para S menos S, que é igual a zero. Tá? Então, eu usei o fato da série ser convergente, que esse limite aqui vai dar um S. Então, toda série convergente, o seu termo geral tende a zero. Aqui eu vou colocar umas observações importantes. Bom, é tipo recapitulando, tá? Então, considere aí uma série convergente. Então, o limite das sequências parciais, né, das somas parciais Sn é S, e o limite da sequência N é zero. Então, associado aí a uma série, eu tenho duas sequências a analisar, tá? E aqui está falando que a recíproca do teorema é falsa, tá? A gente pode ter o limite aí do AN tender a zero, mas a série não ser convergente. Então, o que eu tenho é toda série convergente, o seu termo geral tende a zero. Mas se o termo geral de uma série tende a zero, não quer dizer que ela é convergente, ela pode ser divergente, tá? A gente não tem nada. Mas aí, então, como é que eu vou usar esse teorema? A gente vai usar ele nessa forma, ele é um teste de divergência, tá? Então, a gente calcula o limite do termo geral. Se esse limite não existe, ou se ele der um número diferente de zero, então a série é divergente, tá? Tá, isso aqui é um outro jeito de falar o último teorema. Porque se a série fosse convergente, o limite aqui teria que dar zero. Se o limite não deu zero, é porque ela é divergente, tá? Então, ele é o teste da divergência. Ele nunca vai testar a convergência. Você vai calcular o limite do termo geral. Se não deu zero, a série diverge. Se deu zero, não posso falar nada. Tá? É um teste de divergência. E é o primeiro teste que vocês vão ver aí. A partir da próxima aula vão ser ensinados aí vários testes de convergência, tá? E esse é o único teste de divergência de série. Então, exemplo, mostre que essa série aí diverge, né? É intuitivo aí que a gente vai usar o teste da divergência. Então, no nosso exemplo 6... vamos calcular o limite do termo geral. Gente, depois que vocês conhecem esse teste de divergência, eu recomendo sempre começar por ele. Então, você pega o termo geral e calcula o limite quando ele tende a infinito. Vai lá e faz isso. Deu zero, beleza, vou usar um outro teste. Não deu zero, acabou o trabalho, a série diverge. Então, nesse caso aqui, se você aplicar a L'Hopital 2 vezes, vou deixar aí para vocês verificarem, o limite vai dar 1/5. Como esse número é diferente de zero, a gente vai concluir que a série é divergente. Tá claro? Aqui são propriedades de série que também decorrem das propriedades de limite. A gente viu que essa soma infinita é um limite, então todas aquelas propriedades de limite, de função e também limite de sequência vão valer aqui, tá? Então, a soma, se tiver uma constante aqui multiplicando o termo geral, a constante pode sair para fora. Tá? A soma aí, né? Se tiver dois termos gerais somando AN e BN, então vai ser a soma de AN mais soma de BN. Mesma coisa, a soma de AN menos BN é a soma de AN menos soma de BN. E existem outras propriedades, tá? Que não são tão imediatas aqui para a série, porque produto aí já fica diferente, considerar e quociente também. Então, basicamente, a gente usa aquelas. Então, a partir dessas propriedades, a gente consegue calcular a soma dessa série aqui. Vamos fazer esse exemplo.
Exemplo 7. Eu vou escrever a minha série, vou separar em duas, como o 3 também pode vir para fora. Então, ó, 1 sobre n mais 1, mais essa outra série aqui. Tá? Usei as propriedades do slide anterior. 1 sobre 2, 1 por cima elevado a n. Essa série aqui é aquela da soma telescópica. A gente viu que ela converge e o valor da soma dela é 1. E essa daqui, ela é uma série geométrica. Você pode escrever meio sobre meio elevado a n menos 1, né? E a gente viu que isso aqui é uma soma geométrica. Como a razão aí é meio, então ela converge e vai ser a sobre 1 menos a razão. Aí o sobre meio dá 1, então aqui também dá 1. Então, a soma aí da nossa série vai ser 3 vezes 1 mais 1, que é igual a 4. Então, observe, gente, eu fiz aqui rápido porque eu já tinha feito esse. Isso daqui é série geométrica e é rápido mesmo, tá? Então, vocês podem usar, né, as propriedades a seu favor. E aqui uma observação importante, diz que um número finito de termos não afeta a convergência ou a divergência de uma série, tá? Então, considera aí uma série, termo geral a n, com n de 1 ao infinito, e se você pode escrever ela dessa forma, né, como a soma de 1 até um nzão, mais a soma de um nzão até infinito. O que está falando aqui é o seguinte, se essa daqui converge a partir de um nzão, a informação que eu tenho é que a partir de um nzão a série converge. Então, a série a partir de 1 também converge, tá? Porque você está somando aqui, ó, isso aqui é um número, né? Soma de um número finito de termos dá um número real. Então, se essa converge, vai dar uma soma, mas o número real também converge. Da mesma forma, se essa divergir a partir do nzão, então a partir do 1 também vai divergir. Então, vai ser um número mais algo que diverge, vai dar algo que diverge. Então, toda série minha eu começo de 1, mas ela pode começar de qualquer número e isso não vai afetar a convergência ou divergência da nossa série, tá bom? Pessoal, então por hoje é só e até a próxima aula.